Olá, gente amiga de Brasília. Passagem de ônibus do metrô já está mais cara, cerca de 10%. Transporte coletivo e as alternativas para a mobilidade urbana é o tema de hoje do Direito de Antena. Eu sou Chico Santana e você assiste a TV Comunitária. O brasiliense que usa o metrô ou que pega o ônibus já está desembolsando 10% a mais no custo da passagem, né? As linhas que ligam as cidades satélites ao plano piloto e mesmo as linhas do metrô passaram a ser taxadas em R$ 5,50. O aumento desagradou a muita gente, né? Um aumento da ordem de 10% e as passagens não subiam fazem mais ou menos 2 anos. Mas por que o transporte coletivo em Brasília é tão caro assim? Primeiro, nós temos que analisar que no governo Agnello foi feita uma licitação para escolher as empresas que hoje operam o transporte coletivo de Brasília. Os especialistas analisam essa licitação e apontam uma série de equívocos. O primeiro deles é que a TCB, a empresa do GDF, não pôde participar da licitação. A TCB poderia apresentar preços até menores do que as empresas de transporte coletivo privadas ofereceram, mas foi vetada a participação dela. A outra coisa que parece um pouco técnica, mas é o ponto X da questão do preço tão caro. É como é cobrada a passagem de ônibus, ou em outras palavras, como que é definido o preço que o governo paga para remunerar o transporte que as empresas realizam. Esse transporte hoje é calculado basicamente em cima do volume de passageiros que é transportado. Então, um ônibus que sai, por exemplo, de Taguatinga para o plano piloto e sai muito cheio, ele recebe mais do que um ônibus que faz o mesmo percurso com menos gente. O certo seria pagar pelo quilômetro rodado. Quanto custa sair de Taguatinga com ônibus e chegar na rodoviária, ou do Gama à rodoviária? E pagar esse valor para as empresas. Assim, independente do ônibus estar carregando 10, 100 ou 150 passageiros, as empresas teriam a remuneração por aquele custo de transporte. Mas não, isso não é feito assim. Então, o governo não tem como subsidiar as linhas que são pouco rentáveis. Além disso, se ele pagasse por quilômetro rodado, ele não teria que estar bancando o vale transporte, a passagem do idoso, que hoje custam milhões de reais ao GDF, indiretamente a nós contribuintes. Então, é urgente que haja uma modificação nesse sistema. A outra coisa principal e importante nesse debate todo é a transparência pública. Brasília vai fazer 60 anos e até hoje as autoridades que cuidam do transporte coletivo não têm a planilha exata dos gastos que são necessários para operar o transporte coletivo de Brasília. As empresas apresentam a conta dela, o GDF não tem gente técnica, a expertise necessária para verificar se aquilo ali está valendo. As entidades da sociedade civil, as ONGs, os movimentos, não têm acesso a esses valores, né? Não sabe quanto que é cobrado, quantas pessoas são transportadas. Então você cria toda uma situação de não transparência, né? Que leva à desconfiança. E outra coisa que não dá para entender são os critérios do reajuste. O governador que estava lá em Miami disse que um estudo técnico muito bem elaborado apontava a necessidade de um aumento nas passagens. Quando ele disse isso, a proposta de aumento era de 50 centavos em todas as passagens, não importando se fosse a linha longa das cidades satélites ao plano piloto, se eram as linhas menores que circulam dentro das cidades ou as linhas intermediárias. Em menos de 10 horas, esse tal estudo técnico caiu e o aumento foi de 10% para todo mundo, para todas as passagens. O que também não é correto. Os preços de uma linha curta, o impacto do consumo de combustível, o impacto do volume de pessoas transportadas é diferente de uma linha mais longa. Então, como não há transparência nos dados, pode ser que quem
anda só dentro da Ceilândia esteja sendo mais onerado do que aquele que precisa sair da Ceilândia para o plano piloto, ou do plano piloto para a Planaltina. É necessário com urgência haver transparência nos dados. E a Câmara Legislativa, que aí está, é uma importante ferramenta para que se abra essa caixa fechada que ninguém conhece os custos do transporte coletivo de Brasília. E vale lembrar, a Justiça já decidiu por 2 vezes que a licitação que escolheu essas empresas tem que ser cancelada. O governo Agnello não obedeceu à Justiça, o governo Hollenberg não obedeceu à Justiça e vamos ver o que o governo Ibanez vai fazer. Se você quiser saber mais sobre o transporte coletivo de Brasília, entre no nosso blog, Brasília por Chico Santana, está lá na internet, e esse é o Direito de Antena aqui na TV Comunitária. Até o próximo encontro.